Olá pessoal, eu queria fazer esse vídeo para comentar sobre as manifestações do dia 26 e por que elas foram tão importantes para a história política do Brasil. Eu tenho visto muitos comentaristas, inclusive boa parte da imprensa, inclusive criticando, não comentaristas de direita, mas falando sobre esse viés crítico das manifestações do dia que ocorreram agora nesse domingo, dia 26, dizendo que aquilo foi desnecessário, que não era o momento, que pode prejudicar o governo de Bolsonaro e assim por diante. Mas eu quero trazer para você um ponto de vista distinto. Porque o que acontece é o seguinte: durante todos esses últimos, a existência do PT ou dos movimentos de esquerda, nos últimos 30, 40 anos, a esquerda praticamente dominou o que nós podemos dizer de rua. A rua era um ambiente que tinha dono, e a esquerda era o dono dessa rua. Por mais que você tivesse políticos centro-esquerda ou centro como PSDB e esquerda radical como PT ou PCdoB, você sempre tinha, especialmente do lado do PT e do PCdoB, a famosa frase que as ruas apoiam o que eu estou dizendo. Digamos assim, eles sempre mencionavam o povo como apoiando as pautas que eles falavam. É claro que nunca existiu esse povo que eles falavam o tempo todo são simplesmente pessoas com ligações ao próprio partido, que influenciam das bases para cima. Claro que aí acaba influenciando o eleitorado, não tem dúvida nenhuma, mas influencia das bases para cima, para depois poder dizer que o povo estava do lado deles. Ou seja, era sempre um argumento que ele tinha, que se dizia amigo do povo, junto do povo. O PT sempre usava isso com muita frequência, especialmente para criticar o PSDB, que não tinha um movimento nesse sentido, apesar de ambos serem de esquerda. Isso aí hoje em dia acho que ninguém mais contesta esse tipo de informação. Só que um fenômeno diferente aconteceu nos últimos 1 ano e meio. Começou a aparecer um povo que não obrigatoriamente era dominado, era controlado ou pau-mandado de algum sindicato ou associação que já tinha ligações partidárias. Pela primeira vez na história do país, começou a aparecer um povo que simplesmente estava organizado ao redor de pautas específicas, sem um líder específico. Mas no momento do impeachment, e movimento do impeachment, que foi capitaneado por alguns grupos, inclusive um deles, o próprio MBL, parecia teoricamente que o MBL ou alguns grupos de liderança seriam as pessoas que faziam o trabalho dos sindicatos. Tipo, você tinha uma estrutura paraestatal que organizava esses movimentos sociais para depois dizer que era o povo. E esses grupos organizados, movimentos sociais que recebem dinheiro de ONG, sindicatos, associações, coletivos e assim por diante, esses grupos seriam substituídos agora por talvez MBL nas ruas, e esses outros grupos aí que lideraram o movimento de impeachment. E aí, se parecia, bom, se eu atacar esses grupos, eu estou atacando todo esse grupo, porque de fato não há povo do outro lado. Eles pensam, na verdade, que como eles também precisam de polvo, de mortadela, de ônibus, de camisa, de boné para levar as pessoas para a rua, o professor tem que dar ordem, como foi aquele movimento dito dos estudantes, o professor tem que dar ordem, tem que fazer chamada, tem que dizer que tem que ir, o professor não ia dar aula, disse que ia estar presente, era bom que os alunos estivessem presentes. Ou seja, é um tipo de coerção muito fácil de você conseguir adesão. E aí os sindicatos lideraram o movimento da mesma forma. Ou seja, não tem nada de estudante, é uma palhaçada aquilo ali. Todo mundo deveria entender isso, a imprensa deveria cair em cima disso, deveria verificar as fontes financiadoras, deve verificar como é que estavam os gastos, mas ela nunca fez isso, ela não está preocupada com isso, porque para ela encaixa a ideia de povo mental, teórico, que é o povo da esquerda, com aquele movimento que está lá. Ou seja, ela não critica porque ela acha que é a mesma coisa. Só que o movimento do dia 26 fez foi algo inédito na história do Brasil, porque mostrou que não é o MBL, não é nas ruas, não é o Vem Pra Rua que está realmente capitaneando isso, é o povo. Opa! Aí que está o detalhe. Eis que, de repente, e pela primeira vez na história do Brasil,
O povo agora não representa mais movimentos de esquerda. O povo agora pode representar o movimento de esquerda ou pode representar o movimento de direita. E aí você pergunta agora, que povo então eu estou falando? Qual é o povo que eu estou me referindo? Porque até pouco tempo atrás, esse povo era exclusividade da esquerda. E essa é a situação que hoje está chocando o Brasil e gerando pela primeira vez na esquerda uma certa rixa com a democracia. A ausência de um povo real, que existe e não é capitaneado ou liderado por um grupo específico com opiniões. Esse povo real, esse povo realmente que vai para as ruas, agora está assustando a esquerda. A esquerda que sempre esteve muito confortável em pedir democracia porque ela controlava as ruas. É muito fácil você dizer que é democracia quando você sabe que quem vai fazer de fato essa democracia na outra ponta são grupos que você mesmo controla. Então, é a famosa democracia da esquerda, só que agora essa democracia está, digamos assim, abalada, porque eles estão vendo, olha, essa é a primeira vez que existe de fato um grupo que a gente sabe que eles têm uma fraqueza muito grande, que é essa junção com o Estado, e um grupo que não obrigatoriamente está junto do Estado, e é um grupo que tem alguma orientação ideológica contrária às pautas da esquerda, e eles não estão liderados ou capitaneados especificamente por ninguém. Isso assusta eles, porque agora você diz, olha, quando eu falar povo agora, eu já vou ter que ser mais específico, porque não é mais um argumento exclusivo da esquerda, a famosa liderança popular. Você não pode dizer mais hoje no Brasil que o povo de esquerda ele tem uma liderança popular absoluta, porque já se sabe que aquela liderança não vai ter o mesmo povo de movimentos e manifestações pró-governo que vai estar junto com ele. Então, a grande diferença desse movimento do dia 26 foi que pela primeira vez na história do Brasil, e isso é algo extremamente recente, existe agora um povo, uma massa de pessoas, que se for rico, se for pobre, não interessa. O interessa é que esse povo existe. Se for uma classe dominante ou uma classe baixa, independente. Até porque a gente sabe que isso não aconteceu. Não são pessoas ricas que estiveram presentes. Muitas pessoas que estão vendo a situação do Brasil, de qualquer classe social, estiveram lá. Claro que a gente sabe que em grande parte, e essa é uma realidade nacional, o povo pobre, mais humilde realmente, esse povo não participa dessas manifestações. Tem que ter um estímulo, tem que ter um ônibus, tem que ter uma camisa, tem que ter uma promessa de alguma coisa, tem que ter alguma arregimentação da parte da esquerda. Tem que ter algum estímulo extra para o povo ir. O povo simplesmente não abraça a pauta. O povo humilde realmente não abraça a pauta. Tem que ter alguma coisa a mais para eles irem. Então, esse povo que esteve presente nessa manifestação do dia 26 são pessoas reais, são pessoas do Brasil. Tem a gente rico, tem a gente classe média, tem a gente pobre também, tem a branco, tem a negro, tem tudo que era gente lá naquele grupo de pessoas. E este povo real assusta a esquerda, porque é um povo que ele achava que ela não tinha que se preocupar. As ruas eram da esquerda. E agora, pela primeira vez na história do Brasil, as ruas não são mais exclusividade da esquerda. E pela primeira vez também na história do Brasil, a democracia começa a assustar a esquerda. Eles começam a ver, peraí, se eu continuar pedindo democracia, eu posso estar falando daquele povo que eu controlo e daquele povo que eu não controlo. E agora, o que é que eu faço? Ou seja, a democracia agora começa a ficar rachada para a esquerda. Eles começam a assumir realmente o viés autoritário que todas as esquerdas do mundo todo têm, de manipulação, de única opinião possível e aceitável entre toda a sociedade. Se aparecer um povo, um grupo de pessoas relevante, com força, com opinião distinta, essa uniformidade de pensamento que eles se sentem tão confortáveis de propagar aos quatro cantos, ela está ameaçada. Então, essa manifestação do dia 26, ela foi realmente marcante para a história do Brasil, porque mostra que existe não um grupo de liderança, não um grupo específico de pessoas, não alguma pessoa que diz eu vou liderar, eu vou levar essas pessoas para a rua, mas sim um povo real. Pessoas brasileiras que querem o bem dessa nação, estão cansadas de serem manipuladas ou terem suas opiniões alteradas ou dita o que eles têm que pensar pela imprensa brasileira, que sempre esteve em conluio com a esquerda. A imprensa que é majoritariamente esquerda. Muitos chamam até de extrema imprensa, eu chamo até de partido da imprensa, porque eles realmente têm um partido. E mesmo que não seja, talvez seja PT, alguma coisa, é um partido da esquerda, é uma ideologia específica que eles têm, que é geralmente contrária ao que está acontecendo com esse governo. Então, não se engane.
O que aconteceu dia 26 foi marcante, foi realmente diferente para a história do Brasil, foi espetacular, porque mostra que pela primeira vez na história do Brasil existem dois lados. E as ruas não são exclusividade da esquerda, que não pode dizer quando acha que eles podem ir ou quando acha que eles não podem ir. A gente vai quando a gente achar que deve ir. Quando a gente achar que o Brasil está precisando, a gente volta. Se essa manifestação agora não surtiu o efeito necessário, a gente volta de novo. Trava de novo o Congresso, vamos lá, Congresso, vamos ver como é que vai sair do outro lado. Vamos ver como é que vai ser essa situação. Em termos gerais, é esse recado que eu gostaria de dizer. E lembrem-se, a partir de agora, a partir do dia 26, não se esqueçam, as ruas não têm dono. Nós somos os protagonistas da história do Brasil. Agora, de fato, o Brasil tem um povo que quer realmente mudanças, que muitas vezes pode até se contrário ao seu próprio interesse pessoal. Quem imaginaria que um grupo de pessoas pediria para trabalhar mais? Que a reforma da Previdência é basicamente isso. Mas não é porque se quer, é porque se precisa. Diversas decisões na vida da gente não são obrigatoriamente frutos de um desejo, mas sim frutos de uma necessidade, que foi o caso dessa manifestação, que foi realmente muito proveitosa, muito boa e muito marcante, muito histórica para a história do Brasil futuro. Vamos embora, pessoal, vamos continuar nessa toada, vamos continuar estimulando esses movimentos e, se for necessário, a gente volta de novo para as ruas para continuar pressionando esse Congresso para fazer as reformas que o nosso Brasil precisa. Valeu!